No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar do carnaval, dos presidentes dos clubes de futebol, imortalidade, alimentos da moda e muito mais. Tudo o que seja uma desculpa para ver rabos e mamas, eu acho que sim. O teu presidente é melhor do que o meu, não sei o quê. Do mini preço. Para o pipi. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua. Comigo está o Gonçalves, diz olá às pessoas. Olá, pessoas. E eu sou o Guilherme Duarte. Olá, Guilherme Duarte. Olá, o Gonçalves. Como tem passado? Tenho passado bem. Como é que estás a enfrentar esta vaga de frio polar? Está frio, né? Mas eu até lido bem com o frio. Não tenho assim muito... A tua casa é quentinha? Não é. Não passas frio em casa de vez em quando? Não me passo muito, por acaso. Eu não tenho assim muito frio. Tenho lá um aquecedor na sala que aquece bem. Às vezes ligo aquilo, mas normalmente nem ligo. A minha namorada e a minha cadela é que ficam todas cheias de frio. A minha cadela nem gosta de ir à rua. Vai à rua, está a tremer, faz o xixi e quer vir logo embora para casa. Nem quer passear. Ainda dizem que os pitbulls são temerários e... Mamaricas. Sim, mamariquinhos. Mas sim, mas está frio. Sim. Tá Mas frio. sabes É que o vento. O vento incomoda-me. Mas o frio em si... Sabes que eu acho que um dos aspectos que revela que nós somos um país pobre no contexto da União Europeia, por exemplo, ou dos países do primeiro mundo, é que no inverno as pessoas passam muito frio. E muitas vezes não é só porque as casas estão mal preparadas, são mal construídas, mas porque as pessoas não têm orçamento para gastar em aquecimento, sim, especialmente elétrico. E obviamente que comparando isso com outros problemas no mundo, não é nada, não é? Calça umas pantufas e veste 2 casacos, mas revela em relação a outros países. Por exemplo, eu quando morei em Espanha, as casas não só estão construídas para o frio, tudo bem que Madrid é uma cidade muito mais fria, mas tu em casa normalmente não tens frio. Ou em Nova Iorque, por exemplo, quando morei lá, andas de cuecas em casa. Sim. Mas eu não gosto dessa diferença. Por exemplo, eu quando estive em Londres, era o que me fazia mais confusão, era ter que andar com 3 camisolas e um casaco e entra em qualquer sítio e tenho um pôr de t-shirt. E tira a roupa, põe a roupa, e no metro, está tudo bué da quente, depois cá fora. E eu prefiro ter frio em todo lado. É o chamado problema das camadas, que tens que levar várias camadas e depois desenvencilhar-te das camadas. Não é para mim, fico as orelhas a escaldar e não gosto. Olha, e já que estamos a tratar destes pequenos problemas... Sim. Da existência humana, vou voltar novamente à toalha de limpar o rabo. Ok. O pessoal a comentar e a dizer que a técnica deles era limpar a parte da etiqueta. E assim a parte da etiqueta? Não era a etiqueta em si, né? Já calculo eu. Mas tinha a zona, onde está a zona da etiqueta, é a zona do cu, aquele lado. É que não só houve um comentário na página do Facebook, como também uma pessoa me veio dizer que era... a maioria das mulheres usa 2 toalhas, uma para o cabelo e para a cara e outra para o corpo. Portanto, e nós aqui limpa ao cantinho e tu a dizeres não, e é um destacável. Sim, só que depois e o mundo e não sei o quê e o ambiente, mas eu não depois a lavar 2 toalhas, né? Também é verdade. E além disso, tu disseste as mulheres são mais inteligentes, facto, e os homens são mais porcos, facto. Sim, eu acho que é mais os homens serem mais porcos neste caso. Porque para esse tipo de engenhocas os aliás, homens normalmente os miúdos, mais práticos. Especialmente no início da adolescência, quando ainda não estão ali muito fascinados com as miúdas e não é a coisa principal, são muito javardolas. Eu tenho uma amiga que tem um filho de 11, e o gajo não quer tomar banho, né? O clássico selo na cueca. Sim, e as mulheres são mais limpinhas né? Apesar de só lavarem o cabelo uma vez por semana. Às vezes, algumas. Sim, algumas. Né? As badalhocas. Mas sabes que isso é um... Faz bem, não, é um faz equívoco. bem. Sabes que há um movimento que é o no poo. No poo não tem a ver com cocó, mas é de shampoo. Que diz que tu não devias utilizar shampoos e que o teu cabelo cria as substâncias necessárias. Sim, eu acredito que sim. E acho que faz bem. O gel diz que só lava o cabelo com sabonete, com sabão. Porque ele tem tem a teoria que as empresas de shampoo são depois as mesmas que vendem as ampolas para a queda. E que ele não... E é o facto que ele tem ali um cabelo frondoso. E sem tu estás à espera, acabaste de fazer, dar-me a deixa perfeita para uma coisa que eu li no jornal
estavas a falar da queda do cabelo, que era um título da Sábado que dizia que talvez o químico que existe nas batatas do McDonald's possa combater a queda do cabelo. Opa! Mas agora põe-se um dilema: gordo e com cabelo ou magro e careca? Exatamente. Não sei. Mas eu acho lindo estas notícias. Então eu vi isto à última hora e achei que tinha que trazer. O químico em causa chama-se, eu vou tentar dizer a palavra, polidimetixiloxano. Santinho. É um químico que, testado em ratos de laboratório, promoveu o crescimento de pelos nas costas e na cabeça. Agora a questão é: queres ter mais pelos nas costas do que já tens? Eu não tenho nenhuns nas costas. Eu tenho só no fundo das costas. Sim. O meu rabo Mas, estilo. tipo, não tens pelos nas costas e és calvo. Aceitas ter pelos nas costas para deixar de ser calvo? Sim, tiro os pelos das costas. Depilo. Pronto. Olha, eu vivo um grande drama de estar a ficar careca. Para mim para mim é bastante, como é que eu ia dizer? Afeta-me o ego. Não tanto por não gostar de me ver careca, assim, que eu às vezes rapo o cabelo a zero. Hoje não faço há uns tempos, mas costumava fazer sempre, todos os verões. Mas é porque vejo que estou a ficar velho. Acho que é mais por aí. Sim, mas há gajos que ficam careca aos 20 e poucos. Pois parece logo mais velho. Pois parece. Mas agora também há muito aquele look, cabeça toda rapada, com barba. Não sei. Só que eu tenho bochechas. Depois fico com a cara muito redonda. Eu tenho que estar mais magro. Claramente já pensaste bastante sobre isso. Sim, se estiver mais magro, não passa mal o cabelo. Então, mais uma razão para estares em forma. Sim, se eu ficar careca, vou ficar muito fit. Atenção. Vou compensar com isso. Vou ficar com abdominais. Vais tornar uma pessoa completamente diferente. Vou ficar saudável, ficar careca. Por outro lado, é normal, pá, excesso de testosterona. Tem que cair o cabelo, não é? Exatamente. Tem que cair. Alguma coisa tem que ceder. Sim. Com tanto macho aí. Com tanta coisa que se eleva, alguma coisa tem que cair ao chão. Olha, e sabes como é que se chama o investigador chinês que experimentou em ratos o químico das batatas do McDonald's? Não. Fukuda. Fukuda? Sim. Olha, Fukuda. É um bom nome, não é? É. Senhor Fukuda. Muito bem. É isso. Sabes o que é que está aí à porta? O quê? O Carnaval. Acho que devias meter agora um sambinha. Yeah. Tipo, daqueles de... Rabos, mamas, a abanar. Para ti o Carnaval é isso? Não, por acaso não. O que é que te suscita o Carnaval? Ou seja, nas tuas memórias? A mim suscita-me, apesar, já vamos à parte do Brasil, que é um Carnaval diferente, mas a mim uma certa tristeza, frio, chuva, homens mascarados de mulher. Por acaso não tenho. A mim a melhor parte do Carnaval era atirar balões de água. Ah, claro. Para mim, ir à infância, sim. Para mim, bombinhas de mau cheiro. E bombinhas de mau cheiro, estalinhos. Quando um gajo podia comprar cenas realmente perigosas para crianças, hoje em dia já não se pode. Estalinhos, bombinhas. Ia tirar balões de água com força, não havia balões de água, enchia-se um saco de lixo e mandava-se aquela porcaria, podia partir colunas. Ovos, havia quem mandasse ovos? Ovos nunca mandei. Eu também não. Mandei. E é mais isso, o mascarar em si. Eu gostava de mascarar, mas não era mesmo quando era muito puto. Sim. Depois, se calhar nos meus 20, de vez em quando, se calhar o pessoal, quando toda a gente alinhava, mascarávamos, íamos a uma festa, tipo, mascarados e pronto, sem nada assim. Mas, bombinhas de mau cheiro fixe, uma vez meteram uma na aula, eu lembro-me disso. E acaba a aula, né? Claro. É bom por isso. Mas imagina o fabricante de que tipo, quem faz aquilo, que é, eu vou ter que criar um produto que cheira mal. Sim. E depois vinham nos vidrinhos, lembras-te? Sim. Tinhas de ter cuidado, que se aquela merda se partir dentro das calças. E quem é que se lembrou disso, não é? Sim. É que uma boa coisa para se vender é uma cena que cheira mal. Vamos aqui e testar, aquilo teve que ser testado, não é? Claro. Em pessoas. Sim, eu estou-me a lembrar isto, no final dos anos 80, que ele devia ter 300 produtos proibidos na altura. Sim. Não havia normas diretivas da União Europeia de segurança, não é? Mas eu bombinhas de mau cheiro por acaso não usava muito, era mais os estalinhos e as bombinhas chinesas. Os estalinhos eram enrolados num papelinho. Sim, tu mandavas ao chão. E o que eu fazia era juntava, abria-os com muito cuidado, como se fosse mesmo um bombista, punha vários no mesmo e aquilo ficava um estalão. E uma vez rebentou-me na mão, porque eu ia apertar o papel, rebentou-me na mão e fiquei com os dedos dormentes durante muito tempo. Sim, mas pudeste dizer, porque contavam sempre aquelas histórias, houve um rapaz que ficou sem 2 dedos e tal, e tu pudeste dizer, olha, não fiquei, é mentira. Sim, com aquelas não. Com o fogo de artifício. Sim. Já é mais complicado. Mas pronto, é isso. Eu Só acho triste cá, mas provavelmente já iremos aí, que é copiar o Brasil. Sim. E depois obrigar aquelas miúdas, coitadas, a estarem ali a tremer de frio, não é?
Obrigar não, estão lá porque querem. Sim. Pronto, é como as senhoras da Fórmula 1, foi proibido, as meninas da Fórmula 1. Pois é, as meninas do lado da Muito grelha de rápido, partida. queres dizer se concordas ou não? Mas eu acho que no máximo então metiam rapazes esbeltos e raparigas esbeltas. Mas metiam rapazes esbeltos, se calhar, nas provas femininas. Apesar de poder haver lá homens que gostam de homens. Sim, mas imagino que também estás a assumir que só as mulheres é que vêm em Fórmula 1? Não, Só os homens, desculpa, que só os homens é que vêm em Fórmula 1? Não, mas 99% provavelmente. Não sei, acho que aquilo é mais para fazer pandan com os pilotos. Acho que até mais por isso. Também será pelo público que vai ver, mas... Não sei, é estranho. Por um lado sim, é objetificar, e eu percebo que é tipo, para que é que existe aquela cena, mas por outro lado, aquelas raparigas vão ficar sem ganhar dinheiro. Elas já vão-se a fazer outra coisa. E... Isso é a mesma coisa que dizeres que... Não, mas elas estão lá porque querem, havia... não é? Sim. Quando é que Claro. o feminismo... Podes fazer o que... o direito à mulher fazer o que quiser com o corpo, menos estar ali. Sim. Eu não sei, é estranho. Elas é que deviam decidir se queriam fazer também aquilo acho ou não. que sim. Acho eu. Mas por Eu um também lado, acho. obviamente que acho que aquilo é um bocado objetificar. Mas pronto, falando em objetificação, bundas e tetos. Sim. Nós temos uma tradição de carnaval, até que muda de cidade para cidade. Uns têm os cabeçudos, não é? Sim. As matrafonas. Há uma série de coisas. Havia os carros alegóricos muitas vezes ligados à política também. E com o tempo o nosso carnaval foi-se apropriando do carnaval brasileiro. Não é? Quando eu digo brasileiro, do carnaval carioca, porque no carnaval do Brasil é muito diferente. O carnaval no Nordeste não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, por exemplo. E fica um híbrido estranho. Por outro lado, o Brasil também faz parte da nossa vida diária. Há milhares e milhares de brasileiros cá, portanto... Sim, novelas, música. Sim. Eu tudo que seja uma desculpa para ver rabos e mamas, eu acho que sim. Acho que sim. Acho que essa é a cultura que deve ser realmente importada de lá. Mas é estranho, não é? No frio importar-se isso. Tu vês aquilo que estamos a falar, pá. Está frio, está chuva. Sim, é isso. Eu lembro uma vez de ir passar um carnaval a Torres Vedras com os meus amigos, quando tinha 20 e poucos, naquela em que tu vais num dia, vens no outro, ou dormes no carro. Cheguei a fazer isso. E eu lembro que havia um amigo meu que estava mascarado de estrunfo e que já de manhã caiu por uma ravina abaixo e foi-se espetar num monte de silvas. Mas de carro ou sozinho? Não, a pé. A pé. E quando voltou a aparecer, tipo, estava cheio de manchas vermelhas no azul, que era onde o gajo tinha sido picado. E lembro-me também de ver muitos homens vestidos de mulher, que é sempre uma coisa que me fez um bocadinho... Sim, acho que nunca me vesti de mulher para o carnaval. Espécie no sentido, não tenho muito conceito, mas acho que há claramente ali pessoas que estão a cumprir com um desejo escondido, não é? Sim. Não digo todos, mas alguns. Eu acho que pode ajudar muito a engatar mulheres. Como assim? Estar vestido de mulher. Explica lá isso que eu agora estou No curioso. sentido em que, olha, aquele gajo é confiante na sua masculinidade, que é capaz de brincar com isso e está vestido de mulher. Tu tens pensamentos E muito deve buscados ser... para quem às 2 da manhã está com os copos. Ninguém... Achas que... Eu acho que sim. Acho que facilita a abordagem. Okay. Acho que pode facilitar a abordagem. Acho que uma mulher se calhar fica com as defesas mais em baixo se for um gajo vestido de mulher abordá-la. Naquela brincadeira do carnaval em que já toda a gente está com as defesas mais em já baixo. sabem, ouvintes que sejam violadores, a maneira de se aproximarem de uma mulher e ganharem confiança é vestir-se de mulher. Ou de padre, por exemplo. Padre também funciona, percebes? Elas de padre vêm ter contigo. Sim. Querem Até as crianças vão ter contigo. Até as crianças, todas malucas. Tem aqui um docinho. Sou padre. Mas, e lembro-me também de, lá em Torres Vedras, que as ruas estão todas ocupadas à noite, é horrível. E de passar um carro e o gajo tinha eletrificado o carro. Então cada vez que tu metias a mão no carro, as pessoas metiam a mão no carro e puma, levavam um grande choque. Lindo. Isso é um bom... Nunca me esqueci disso. Isso é uma boa partilha. Mas... Se alguém tinha um pacemaker, se calhar aqui não, nessa noite. Eu só fui uma vez ao Carnaval de Torres, há muitos anos, e é demasiada gente. É giro, mas é demasiada gente. Mas também eu estava sóbrio. E eu acho que isso pode ter influenciado, porque depois trazia o carro para cá, no mesmo dia. Então estava sóbrio. E acho que isso pode ter prejudicado a minha experiência. De certeza. Acho que até deve ser proibido, não é? Deve ser proibido estar sóbrio ali. Mas é demasiada gente. É como os Santos. Eu não gosto muito de ir aos Santos porque é demasiada gente. Tens que ir à casa de banho, meia hora. Tens que ir pedir uma cerveja, meia hora. Alguém, encontras um amigo no fundo da rua, demoras meia hora. Tens que chegar lá. Perdes um amigo, nunca mais o encontras. Nunca mais. Portanto, só mesmo estando alcoolizado. Tens alguma história de carnaval digna de nota?
Acho que não, que eu me lembro, acho que não tenho nada de jeito. Só uma vez que, pronto, mandei um balão de água em cima de uma pessoa que era um vizinho meu, afinal. E ele depois olhou para cima e foi lá bater à porta e os meus pais foram abrir a porta. Eu, não, ele está ali no quarto a jogar computador, assim, não sei assim. Mas depois levei um raspanete. E no cima não era um balão de água. O teu era de mijo? Não. Não era um balão de água, era um balão grande, um balão normal, cheio de água. Portanto, era uma cena do tamanho de uma bola de futebol. Portanto, que eu deixei cair, nem mandei, deixei só cair da janela e a gravidade fez o resto. E bateu, acho que o senhor ficou lá então, acima. portanto, os teus pais... Ele era vizinho, não era do meu prédio, era do prédio ao lado. Os teus pais não se chibaram? Não. Encobriram. Claro que não, a culpa era deles, não educaram o puto. Não é? Eles estarem a assumir que eu fiz aquilo, ele é que não sabia educar a sua criança. Portanto, no fundo, tiveram-se a defender a eles. Não? Mas como é que ele foi direto ao teu apartamento? Porque ele olhou para cima. E tu estavas lá? Deve ter havido... Foi aquela curiosidade de ver. Eu lancei, escondi-me e depois tive curiosidade em ver como é que o senhor ficou. E fui espreitar e o senhor estava a olhar para cima. Então, basicamente, os teus pais mentiram com os dentes todos e ele sabia que tinhas sido tu. Não, eu podia... Por exemplo, a minha maior técnica quando eu fazia isso era mandava um balão de água e ficava na janela. E as pessoas olhavam para cima e eu... Não foi nada comigo. Ficava ali, a assumir. Não deve ser aquele que está ali. E às vezes até apontava para outra janela e dizia foi dali. Mas, sim, podia não ter sido, não é? Muito bem. É isso. Guilherme, acho que o terrorista do balão d'água. Acho que era essa a minha principal brincadeira. No Brasil. Porque eu achava mesmo que quando é carnaval ninguém leva a mal. Eu lembro de dizer várias vezes isso. Carnaval ninguém leva a mal. No Brasil, e pegando na tua frase, ninguém leva a mal, e o que eu senti no Rio de Janeiro é que realmente se suspendem as regras, eu diria, da moral vigente. Ou seja, e na altura escrevi até bastante sobre isso e falei com pessoas, porque eu acho que um português ou qualquer outra pessoa nunca vai conseguir, mesmo estando lá e divertindo-se horrores, nunca vai sentir o carnaval como um carioca. Porquê? Porque o carnaval faz parte da sua memória emocional. Não é? É o maior acontecimento do ano, não? Sim, é o maior acontecimento do ano. Que move mais pessoas. Fora, se calhar, um mundial de futebol com o Brasil. Sim. Mas mesmo assim havia mais pessoas. Há um bloco, que é o bloco Bola Preta, que junta 1 milhão de pessoas no centro do Rio. 1 milhão de pessoas. Eu não sei como é que alguém se consegue divertir no meio de 1 milhão de pessoas. Porque aí mesmo aí não é meia hora para fazer xixi. Aí tipo, vais para lá para o meio e... Não. Mas também descamba em orgia, né? Normalmente. Descamba em orgia, um gajo está melhor. Está mais aconchegado. Estares no meio de 1 milhão de pessoas a comerem-se umas às outras deve ser... É vestir enrolar-se em celofane, não apanhar a doença. E seja o que Deus quiser. Porque o meu imaginário, nunca fui ao Carnaval do Rio, mas o meu imaginário é esse. Que é descamba em orgia. Não descamba. Que há pessoal a pinar nos cantos. Nunca vi, mas imagino, acho que as pessoas vão para casa e para motéis, mas imagino que haja sexo. Uma das coisas que eu me questionava era, porque é tal o movimento de pessoas e de substâncias ilícitas e de festas, não é? E de pessoas que se cruzam em estados alterados, que pensava, quantas drogas se consumirão? Quantas toneladas? Quantos litros de cerveja? Quantas pessoas apanham doenças venéreas? Quantas ficarão grávidas, não é? Porque é realmente ali uma junção de vontades. E voltando ao que eu ia dizer, de vontades indómitas, ou seja... E eu estava a falar da tal memória. As pessoas vivem o carnaval com uma intensidade totalmente diferente da nossa. Por causa dessa memória, e eu lembrei-me de uma história que me contou uma vez um amigo que estava a comer uma goiaba lá. E mal ele mordeu a goiaba, disse: isto faz-me lembrar quando eu estava no quintal do meu avô e trepava árvores. Por mais que eu goste de uma goiaba, a goiaba nunca me vai dizer a mesma coisa do que um brasileiro que cresceu com goiaba. Sim. No máximo é quando como uma melancia, lembro-me do verão, no Algarve. Um caldo verde, lembras-te da tua avó. Exatamente. Assim. Portanto, tem esse lado. E outra questão é, uma vez uma amiga minha dizia-me isso, que era, para mim o carnaval é todos os dias eu posso ser uma pessoa diferente, mas completamente diferente. Tu reinventas-te, ou seja, os teus, se calhar as regras que tu te impões ou um certo tipo de comportamento que tens ao longo do ano, tu suspendes esse comportamento sem nenhum sentimento de culpa. E há um livro muito interessante chamado Carnaval do Fogo, do Rui Castro, que é um escritor brasileiro, que fala sobre a origem do carnaval e que fala exatamente disso. Há uma senhora que diz, uma entrevistada que diz, quando sabe que vai ser avó, ela diz, mas como é que eu posso ser vovó? Tipo, parece que ainda foi o ano passado
e depois fazia uma descrição de um dos seus carnavais, que foi ao baile não sei de onde e tal, que dei para um italiano na praia, entrou areia, mas foi bom, nunca me esqueci dessa frase. E ela dizia, como é que eu hei de ser avó? E realmente tu vês isso, essa ideia de tu poderes ser outra pessoa e viveres num mundo alternativo em que vale tudo. E quando eu digo vale tudo aqui, nem sequer é no aspecto negativo da coisa, sabe? Sim. Agora, o que aconteceu no Carnaval no Rio é que se massificou. Os blocos voltaram nos anos 80, depois de muitos anos sem haver Carnaval de rua. Porque apesar do mais famoso ser o do Sambódromo, internacionalmente, a verdade é que o que move mais pessoas é o Carnaval de rua. Mas os Carnaval blocos... de rua é tipo bailaricos, quando nós temos cá nos Santos. Tens tipo várias... Levas um bloco, tipo, normalmente são pessoas a tocar num caminhão ou a pé, e as pessoas, normalmente há um percurso. Alguns blocos são parados, mas há um percurso e tu vais andando e bebendo. Mas eles massificaram-se totalmente. Portanto, blocos que em 2 anos tinham, imagina, 500 mil pessoas e passaram a ter 60 mil pessoas. E o que é que acontece? Como há tantos blocos, e não apenas ao longo de 3 dias, porque o Carnaval acaba por durar 15 dias, há o pré-Carnaval e o pós-Carnaval. Sim. Pá, chega uma altura em que a cidade fica... eu tinha muitos amigos que se iam embora do Rio de Janeiro, porque a cidade fica impraticável 24 horas por dia, porque há sempre blocos. É como o pessoal que mora em Albufeira, né? No verão basa. Pá, e então às vezes tu querias fazer uma coisa, querias ir à praia, querias ir ao cinema, e eu tinha que ir ver a lista dos blocos para ver, se é nesta zona da cidade então não vou, porque não me está a apetecer cruzar com um bloco. Sim. A cidade fica empestada de mijo e cerveja sediça. E grego. E fica mesmo muito suja, apesar do trabalho inacreditável que fazem os garis, que é como se chamam os homens do lixo lá. Mas a cidade fica muito suja. E deve ser uma espécie de buffet para os assaltantes, não é? Sim. Deve ser uma cena... Mas a malta anda com muito pouca coisa. Pois. Tipo, tu vês pessoas de biquíni e chinelos. Preservativos e uns trocos, Mas não é? isso dão-te nos blocos, atiram para os blocos. E realmente há blocos muito interessantes. Os nomes dos blocos são super criativos. Vem em mim que eu sou facinha. Quero romance, compra um livro. Me beija que eu sou cineasta. E por aí fora. Parece-me bem. Parece nome de filme de porno. E esse no Me beija que eu sou cineasta, realmente as pessoas agarravam em ti e espetavam-te beijo na boca. O que às vezes não é mau. Por isso é que tens herpes, não é? Por acaso não. Por acaso. Eu digo. Podes ter, a maioria das pessoas tem e não manifesta. Sim, mais de 50% tem. Sim, mas eu acho que não tenho, acho que nunca peguei ninguém, nunca se manifestou. Mas é mais provável termos, eu também nunca se manifestou, mas o mais provável é termos. Acho que é mais de 50% das pessoas têm. Então é provável. É provável. Sim. Estava aqui a repassar a minha vida em... Dizem, depois há vários tipos, acho eu. Mas pronto. E como tal, o Carnaval é realmente uma coisa muito intensa, hoje em dia muito massificada, patrocinado por marcas de cervejas. A praia fica insuportável, um calor incrível. E depois há uma coisa que é o método de engate da meia... Claro que depois os blocos também se dividem por tipos de pessoas, percebes? Como em tudo, é como as discotecas. Tu fazes uma certa discoteca, sabes que tens este tipo de pessoa, tens o playboy, ali tens os artistas. Há muita pegação, como eles dizem, não é? Há o tipo de namorados, inclusive, que dizem, olha, hoje no Carnaval, cada um vai para o seu lado e depois voltam-se a encontrar depois no Carnaval. No Brasil isso é muito comum, não é? Relações assim... Não sei se é muito comum, mas sim. Que é, tipo, no namoro não é bem traição, não é? Só no casamento, mas que mais facilmente perdoam. Não sei. Já ouvi pessoal de podcasts brasileiros, não sei o que, falarem um bocado sobre isso, que é mais normal do que cá. Mas pronto. Tinha uma amiga que me dizia que quando alguém à hora do almoço vinha trabalhar com o cabelo molhado, os colegas já sabiam que essa pessoa tinha ido ao motel. Então era tipo, bom almoço, hein? Podia ter ido ao ginásio à hora do almoço. À academia, né? Exatamente. Mas só para terminar de falar do Carnaval brasileiro, que é marcado... Mas é uma experiência que aconselhas? Aconselho, uma vez. Pá, tens que escolher bem os blocos. Havia uns blocos fixos. Para mim os melhores blocos são os de manhã. Mas também ser comprometido e ir para lá se calhar não vale a pena, não é? Se calhar é perder... Se só te divertes a tentar sacar pessoas, talvez. Não, mas pronto. É preciso alguma endurance para aguentares aquilo. Pois. Porque eu vi isso, os meus amigos me diziam-me quando eram mais novos, tinham 20 e tal anos, eram 4, 5 dias sem parar. Ias a casa tomar um banho. Já não tenho idade para isso. Pois, e era mesmo... há uns blocos, os blocos que eu gostava mais eram os blocos da manhã, normalmente. Há um bloco engraçado, que há o bloco que é o Boitatá e o Boitolo. E eu acho que esta história simboliza um bocadinho o espírito carioca, que acho que era o Boitolo... Formou-se quando pessoas que iam para o Boitatá chegaram atrasadas e depois perderam-se e
tipo, bora, somos o Boi Tolo, vamos fazer nós um bloco. Sim. Então agora existe um bloco chamado Boi Tolo por causa disso. Agora já não tanto, mas antigamente havia muito lança-perfume. Sabes o que é? Aquela coisa que cheiras, não sei como é que ele se chama, que tem um nome. Cheiras e dá, é uma espécie de poppers. Poppers, Isso é para relaxar o cu. É verdade, o poppers é usado pela comunidade gay para relaxar. Sim, mas também dá onda, não é? Não, acho que... Nunca experimentei, já vi experimentar à minha frente e tal, e eu não quero relaxar o cu. Não quero, é possível que me cague. Não quero. Mas é uma moca muito... De 20, 30 segundos, sim, Yeah, exatamente. Acho que foi nos anos 40 ou 50, havia duas empresas que competiam pela hegemonia do mercado de lança-perfume. E houve uma que venceu, porquê? Porque fez os frasquinhos em metal. E, portanto, não se partiam na confusão do carnaval, podiam ser reabastecidos e essa companhia triunfou no mercado. Empreendedores, mas é um negócio legal lá? Por acaso acho que não é? Não tenho a certeza. Okay. Não. E muita gente tem um lenço molhado, molha o lenço naquilo e vai cheirando aquilo. E depois cheirar, tem uma coisa que é, e eu acho que para certas mulheres isso é desagradável, que é os homens chegam a pegar em ti. Tipo, não é, olá, estás boa, agarram-te. Sim. Tipo, e é uma coisa que nem pensam muito nisso. Principalmente as mulheres portuguesas que não estão habituadas a isso, passavam-se da cabeça. Tipo, iam a andar e os homens, tipo, vais a passar e ele agarra-te pelo braço e puxa-te, anda cá. Mesmo à caverna, ao meio da caverna. Né? Deve resultar às vezes. Eu acredito que sim, com o álcool todo ali, há de haver sempre alguém disponível para isso, tal como há mulheres que também agarram, nem homens, né? Também acontece. Sim. Também acontece. Menos, infelizmente. Portanto, planos para o carnaval tens? Convidaram-me para ir a Torres, mas à partida não irei, até porque tenho muita coisa para fazer, e vou provavelmente, não sei, não sei se é feriado, não é? Não sei como é que isso está. Depende. Se o meu pessoal assim mais próximo quiser ir a algum lado, mas é tipo jantar, não sei o quê. Depois tenho que preparar um espetáculo, que é no fim de semana a seguir, e um curso também que eu vou dar, um workshop de comédia, e então acho que vou estar a trabalhar. É assim. Olha, só para terminar a história do carnaval, lembrei-me de um episódio que é, quando tu queres ter uma vida normal durante o carnaval, como eu disse, é tramado porque é impossível fugires da legião de pessoas. Aliás, eu às vezes ia à praia e estava um bloco a acabar e a malta estava-se a vir embora, possivelmente já aí no terceiro bloco, e aquilo fazia-me lembrar imenso o Walking Dead, porque tens ruas e ruas vazias, muitas pessoas vão-se embora ou estão nos blocos, não é? E depois entras numa rua onde vês tipo 2.000 gajos todos bêbados, então onde é que vamos? A comer um cachorro, estás a ver? E a babarem-se todos. Walking Dead. Muito bem. Temas de hoje. Viste o guião? O guião que vi muito por alto. Fizemos os dois durante horas e horas. Temas debatidos. O que é que era? Queres falar um bocadinho sobre a loucura dramática dos nossos presidentes futebolísticos? Pois era, isso não era? Os não sei, sim, podemos falar um bocadinho. Porque eu não estou muito por dentro. Eu também não, mas as pessoas passam-se com isto. Eu acho que houve cenas, não é? Sim, acho que o Bruno Carvalho disse: eu durmo com 3 olhos fechados. Sim, pronto, ou abertos, tanto faz. Sim. O Benfica tem problemas com a lei, não é? Sim, o do Porto pronto, não é? Não tem, obviamente. E eu afasto-me um bocado dessa realidade do futebol. Já não ligo muito, antes ligava mais. Não, mas a mim também não me interessa saber o que é que eles dizem. O que é que me move... Porque assim, eu gosto de futebol, eu sou capaz de, imagina, estou num bar ou com amigos e de repente está a passar uma coisa e vejo um golo e chamar os meus amigos e dizer que jogava incrível, incapaz de me emocionar com a beleza do jogo e com a emoção do jogo. No entanto, continua a fazer-me imensa confusão o tempo e a intensidade que as pessoas dedicam àquilo que é exterior ao jogo, não é? Os presidentes, o teu presidente é melhor do que o meu, não sei o quê, ao tempo que gastam nas redes sociais e ao ódio. O ódio total. Sim, ainda hoje vi de manhã, tipo, um gajo tinha posto a gozar com o Bruno Carvalho e depois nos comentários dele, tipo, amigos dele a dizer, és ridículo, devias apagar este post e não sei o quê. O gajo, estás a brincar, estou no meu moral e não sei. E o que eu fiz foi remover, tipo, esconder do meu moral. Não quero. Pessoal que só fala de bola, ou tipo, durante o jogo põem tipo, está aquelas bocas, aquelas fazes uma piada, isso, filho. Agora, tipo, ia chamar nomes, filhos da puta, tipo, no moral, e eu logo
remove. Então, olha, mas pronto, eu dizer, já agora como sportinguista, devo dizer que eu acho que o Bruno Carvalho tem feito um bom trabalho em termos desportivos, no sentido em que o Sporting passou a ser outra vez respeitado e uma força, e deixou de comer e calar, e pronto, e tem uma equipa melhor, não ganhou nada ainda, mas está melhor do que o que está, acho eu. Não gosto daquela postura, acho que devia calar-se um bocadinho, mas também acho que se calhar é o que o Sporting precisava. Mas a questão... está farto de ter lá betos que são diplomatas quando os outros dois... Mas isso parece aquela coisa de ele rouba mas faz. Ou seja, eu já ouvi pessoas não, a dizer... isto partindo do princípio que ele não comete ilegalidades. Não estou a falar de roubar, mas estou a falar até da postura, mas há muitos arruaceira e ordinária que vivem bem com o facto do seu presidente ser corrupto. É isso que eu ia dizer. Eu, se soubesse que o meu era, eu era o primeiro a dizer não. Era aí que eu queria chegar, que é o futebol, tirando o jogo em si, ou seja, a beleza do jogo e a emoção, é uma indústria que está manchada pela corrupção, pelo engano, pela inflação de valores, por uma série de coisas. Sim. Como nós sabemos, é uma evidência, isto não é uma opinião. Não é? O caso da FIFA, os nas casos transferências, os agentes que eles fazem para mamar missões. E, no entanto, como é uma coisa que desperta paixões, as pessoas são capazes de erradicar isso. Ou seja, em outros aspectos da vida delas, algumas delas, fosse com um parceiro de negócios, fosse num restaurante em que sabiam que aquela pessoa, imagina, comprava carne ilegal, não sei de onde. Imagino que em muitas situações as pessoas suspenderiam essa relação. O futebol é mais difícil, porque é realmente uma paixão. Mas eu acho que há aqui mais qualquer coisa. Eu sei que é entretenimento, eu sei que as pessoas vivem a telenovelização do futebol, como há quem veja novelas, que é as discussões entre presidentes, tudo o que é o teatro à volta. E eu compreendo isso. Mas é demais. A mim faz-me confusão. E faz-me confusão que tu não podes dizer que é só um certo tipo de pessoa, ou que são pessoas... Não. Há pessoas que são extremamente inteligentes e cordiais e que se transformam completamente. De certa maneira é um bocado como a religião, é aquilo que nós já falámos aqui, que é a capacidade de teres duas crenças contraditórias e acreditares nas duas. Sim, com a diferença que o futebol existe, não é? Não é tá como bem, Deus. Mas às vezes o penalti não existe. Às vezes não, sim. E isto faz-me uma confusão de caraças. Eu acho que consigo ser parcial, estás a ver? Apesar de ser... Eu sei ver se é penalti ou não é penalti, se é fora de jogo ou não é fora de jogo. Na dúvida, vou favorecer o meu clube, obviamente, mas aceita-se qualquer... Mas há pessoal que vê-se claramente que é penalti ou fora de jogo e eles acham que não, mas é umas palas incríveis. Mas há uma coisa que é, uma coisa é tu estás na emoção do jogo e o jogo é também para isso, é para teres ali um momento de emoção e gritares e rires e não sei o quê. Agora, acabou, estou-me nas tintas. Se perdeu 5-0, se ganhou 2-1, ou seja, vou estar a discutir se foi penalti ou não foi, capaz de dizer com um amigo meu, olha, fomos roubados, uma coisa do género. Sim. Mas esquece isso. Claro. Até porque há aqui uma coisa que me interessa, que é... As pessoas acham que por serem de um clube, isso lhes dá... Como se fossem elas a marcar os golos. Exatamente. Ou seja, são dois aspectos. Um é, não és tu no campo, não és tu no campo, não és tu a fazer aquilo. Portanto, é algo sobre o qual tu não tens controle. Sim. Portanto, a tua ligação emocional devia ser menor, supostamente. E depois, além de não teres essa... Não és tu, não é a tua responsabilidade, se ganhas ou perdes. Qual é que era a outra coisa que eu ia dizer que me esqueci? Isto o frio está a congelar. Está a congelar aqui o software. Pessoal, foi como eu lembro quando o Sporting foi campeão, depois de estar não sei quantos anos, quando foi com o Inácio, ligaram-me a dar os parabéns, uns amigos. E eu não ganhei nada, não fui eu que fiz nada, eu nem sequer pago cotas, eu nem sequer vou ao estádio apoiar, portanto eu tenho mesmo zero influência. Não rezo por eles, tenho zero influência. Não, já sei o que é que ia dizer, desculpa, que era o facto de as pessoas acharem que por serem de um clube isso lhes dá uma qualidade excepcional, ou seja... Uma pessoa do Sporting não é diferente de uma pessoa do Benfica ou do Porto. Do Sporting são melhores, pronto. Mas fora isso... Estás a ver, é isso. Ou seja, não é mesmo... Se tu dissesse assim, olha, tu foste educado nesta escola ou por esta família, isso tem uma diferença. Ou seja, aquilo que tu és deve-se à educação que tu levaste, à escola que tiveste, à religião que tiveste, até ao partido em que tu acreditas. Agora, no futebol, os clubes não são... não têm valores. Não têm, ou se têm, são todos iguais. Sim, ganhar, sermos honestos. Ou seja, não é... O Porto ainda podes dizer que há um lado... É mais regional. Agora já não tanto. Sim, já não tanto. Mas tirando isso, se tu achas que és melhor por ser do Benfica do que do Sporting, é uma coisa completamente absurda. És burro. És burro, basicamente é isso. Mas olha, eu queria só...
Mas pronto, nem sei, a mim faz mesmo confusão. E, por exemplo, no estádio, man, aqueles gajos tipo, ali a fazerem manguitos de um lado para o outro. Olha, era isso que eu te queria contar. E eu é tipo, sério. Eu tenho uma história para te contar. Eu passava ali um aviãozinho e napalm daquela gente. Foi exatamente isso que eu senti, porque uns amigos convidaram para ir ver o Benfica Sporting aqui há um mês. Tinham um bilhete a mais para os sócios, porque um sócio não foi e eu fui. E, além do jogo ter sido um bocadinho aborrecido, o Benfica empatou 1. Mas fiquei parvo com o nível de buçalidade que vi no estádio. Felizmente nem toda a gente que vê o jogo, mas, sim, a maioria mas vê, houve três tipos que eu notei. Foi o tipo que eu chamei o autocorretor, tipo dicionário, porque era o gajo que estava constantemente a corrigir os jogadores, que era, dá para a esquerda, não soltes, dá para trás, remata. Sim, mas eu, primeiro o corretor, porque ele estava sempre, ou seja, não havia nada que eles fizessem que ele não corrigisse. Foi gol, não devias ter marcado gol agora, devias ter guardado. Depois havia um gajo que se irritava com tudo, tipo, irritava-se com um fora, estás a ver? Um lançamento lateral. O gajo, e juro-te que isto é verdade, eles quando levantaram na primeira parte, levantaram o placar a dizer que davam mais 2 minutos, ele levantou-se e fez pizzas para o placar, ou seja, ele protestou com o placar. E o terceiro elemento, que é o mais assustador, eu durante os primeiros 15 minutos ouvi uma voz, no início eu pensei que fosse uma mulher, que só dizia isto: paneleiros de um cabrão, filhos da puta, mas incessantemente, sem parar. Com um rol. E era uma criança, não é? Era uma criança. Era uma criança, juro. Desculpa lá estragar a punchline. Juro que pai de 6 anos, não devia ter mais. O pai não abriu a boca o tempo inteiro. E a determinada altura, que ele estava a me incomodar e o puto estava-me a dar com o pé na cadeira. Nunca tiveste de fazer um olhar para um puto como se quisesse andar à porrada com ele? Uma vez fiz, olhei para trás, olhei para o puto como se ele tivesse a minha idade. Eu fiz isso, eu juro que fiz isso. E vou dizer uma coisa: o puto olhou para mim com um ar de Chucky da buraca. Com um ar, não é um ar ameaçador de thug, é um ar de eu sou o anticristo. Tipo, com um olhar meio vazio, tipo, porquê é que estás a olhar para mim? Eu posso destruir-te. Eu fiquei, olha para aquilo e disse: este miúdo, o que é que vai ser deste miúdo? Quem é que ele vai ser? Encostavas-lhe um crucifixo à testa só para ver se aquilo queimava. E tenho a certeza que ele bate no pai. Porque o pai esteve ali o tempo inteiro calado. Mas foi ele que ensinou ele. O pai estava ali tipo com orgulho. Hoje é só tu, fiz. A cena mais gira que eu vi relativamente a futebol não foi no estádio, foi no restaurante, na da Maia. Estávamos a comer e estava a dar o jogo do Sporting Marítimo. E de repente há uma falta. Há uma falta em que, sobre um gajo do Marítimo, tem uma falta feita por um gajo do Sporting, em que um gajo que estava lá a jantar se passa por não ter sido amarelo e manda uma faca na direção da televisão e parte a televisão. Gera-se a confusão, os gajos do restaurante começam a porrada com o gajo, arrastam o gajo que até acaba fora e nós sentadinhos ali à entrada a beber o café já no fim. Ali tudo, eu mato, sabes quem é que eu sou, cabrão, eu vou-te matar. E não dizia o gajo que partiu a televisão. Os gajos ali, os dois, já não sei, pronto. Então acabei-se a descobrir que o gajo que mandou a faca que partiu a televisão era do Benfica, portanto nem sequer estava a chegar ao Benfica, era o Sporting Marítimo e ele ficou chateado do jogador do Sporting não levar amarelo. E mais giro, era polícia, o gajo, era um polícia. Estás a ver? Essa história resume tudo. Essa história resume o que é futebol. O que é estupidez em redor do futebol. E o que é da Maia também resume isso. E achámos aquilo incrível. Foi como é que é possível, estás a ver? Nem sequer estás em casa, estás num sítio público e não te consegues controlar e és polícia e mandas uma faca à televisão que partes lá, a televisão ficou lá partida durante não sei quanto, ainda dava a imagem, mas estava partida durante não sei quanto tempo. Por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira utiliza muito, eu acho que também é uma estratégia humorística, faz muita piada de, quando é o Benfica não quero saber, não é? Aquela coisa de ser cego, não ter... Sim. Mas eu acho que... Cai bem humoristicamente. Mas eu acho que ele fica um bocado cego. Sim. Acho que eu ouvi dizer mas a questão é essa, há coisas mais importantes. Sim. Há coisas em que tu... Ou seja, se tu te comportas noutras esferas da tua vida, tens determinados princípios e tens um mínimo denominador comum de decência, de honestidade, de imparcialidade, não podes suspendê-lo, porque há 11 gajos a jogar no campo. Sim, mas eu acho que tu podes viver o futebol de forma irracional, mas não partires para o insulto, nem para a ofensa, diz as tuas caralhadas, te apetecer, vibras com aquilo, choras. Tenho um amigo que chora, pronto, e
não tenho nada. Pronto, agora quando vais para o Facebook, chamas nomes a outras pessoas, ou não sei, e aí é que me faz confusão. Ou quando tomas o partido do teu presidente, que seja ele qual for, que é um idiota, e de repente estás a defender uma pessoa que é um idiota. Sim, epá, e que ganha bem dinheiro às tuas custas, se pagares cotas. Mas Mas eu acho que também isso às vezes é um fenómeno do pessoal mais, se calhar, intelectual e mais calminho, e depois tem ali uma parte da vida onde extravasa, não é? Há alguns que vão às Dominatrix, não é? Mas então vão às Dominatrix. Dão na coca do rabo de prostitutas. Façam isso, prefiro. E há outros que, pronto, extravasam em frente à televisão para o futebol, digo eu, não sei. Coca em rabo de prostitutas. Eu coca não daria porque tenho medo de ter uma arritmia. Sou hipocondríaco, não vou dar na coca, obviamente. Mas foi o que tu disseste, coca em rabo de prostitutas. Sim, mas pronto, eu teria que escolher outra coisa. Okay. Não sei. Um licobeirão do umbigo de uma prostituta, pronto, uma cena mais suave. Mas bem lavado, não venho com cotão aquela merda. Olha, mas e só para terminar a possibilidade do futebol, eu curiosamente, no dia em que tinha ido ao estádio, tinha estado a ler um artigo na New Yorker sobre um filósofo sul-americano chamado David Benatar, que é defensor do antinatalismo, que acha que a espécie não se devia reproduzir mais. Sou como eu. E que estávamos todos melhores, porque ele acha que a existência é sofrimento. E depois até lhe perguntavam, então, mas agora é a favor do suicídio? Ele disse, não é isso que eu estou a dizer. Uma vez que estamos vivos, há coisas para viver. O que eu acho é que, no momento, tu, se pudesse escolher existir ou não existir, a não existência seria melhor do que a existência. Portanto, ele é a favor do antinatalismo. E eu quando li aquilo, percebo onde é que ele chegar, mas não concordo. Depois de ir ao Estádio da Luz e de ver esta criança, pensei, antinatalismo. Eu não sou a favor do antinatalismo, mas sou a favor da licença para ter filhos. Tinhas que passar vários Isto é uma cena horrível, porque é uma cena quase à ditadura chinesa, não é? Tu podes ter um filho, não sei o quê. Mas há pessoas que claramente não estão capacitadas. Não deviam mesmo, estás a ver? Eu acho que não faz sentido tu teres de tirar uma licença para ter um carro, para testes psicotécnicos para fazer não sei o quê, e não fazes nenhum tipo de testes para ser pai, nem que seja para um acompanhamento. Melhor, imagina, em vez de ter que lá ir a Segurança Social depois, quando a criança é sinalizada, se calhar a priori já podia haver algum indicador que aquela família poderia ser disfuncional e que precisava de ajuda e de acompanhamento. Boa. Porquê é que não há um workshop obrigatório para pais? Estás a ver? Porquê é que não há? Porquê é que tu não tens que tirar um curso? Eu percebo em vez de meterem lá a Super Nanny em casa, porquê é que não há um curso financiado pelo Estado? Principalmente quando são casais novos e o primeiro filho e que não tiveram menos acesso, se calhar, à educação, que são normalmente os que depois acabam por se reproduzir mais. Tu, e por exemplo, menos tempo para... se quiseres casar pela igreja, tens que fazer um curso com o padre. Depois tens, e que renuncia a Satanás e não sei o quê. Não podes fazer figas também. Aquela merda é tudo a gozar. É tudo a gozar, é incrível. Renuncia. Eu percebo o que é que estás a dizer e fazia todo o sentido. Agora, no entanto, que... isso tornar-se uma ingerência do Estado. Claro. E só se iam reproduzir os ricos. Sim. Basicamente. Não é? Os ricos os que têm mais posses. Isso é uma coisa que nós temos que falar. Que não são todos os que são melhores pais, atenção, mas são os que provavelmente conseguiriam obter a licença. Isso é uma coisa que nós um dia temos que falar. Nós ambos somos interessados por cenários futuristas. Eu tenho estado a ver uma série do Netflix chamada Altered Carbon. Começou. Está fixe? Está fixe. Tem coisas muito boas e põe questões muito interessantes. Depois há questões de narrativa que são... Não é isso que eu estou a falar aqui. Estou a falar mais de conseguirem projetar um futuro sim. Em que tu consegues passar a tua consciência, tens tipo num disco e consegues passar a tua consciência. E obviamente que os ricos... têm mais o que eles chamam de sleeves, que é os clones. E uma das coisas que acontece é... Imagina, a tua filha morreu num acidente. E o Estado, ou seja, e tu tens o disco não é destruído, ou seja, o teu corpo morre, mas tu consegues tirar a consciência, não é? E o Estado, se tu és pobre, dá-te um corpo, mas não te dá o corpo de uma criança de 7 anos. Tipo, então há a história de quando os pais vão buscar a filha, depois de terem passado o disco, as autoridades terem passado o disco para outro corpo, aparece uma mulher de 70 anos. Sim. É o que e nesse coisa, os ricos têm vários clones, os religiosos pedem para não serem acordados quando morrerem, portanto que a consciência não... E o Estado respeita isso. E depois tu tens os gajos mais ricos que já têm backups em satélites, para no caso de acontecer alguma coisa, te partirem o disco, porque tu podes morrer se alguém te partir esse disco. Tem um backup que faz de 48 horas, faz um backup. E aquilo levanta questões muito interessantes, como por exemplo, imagina isto.
tu tens o tal disco com a tua consciência, com a tua memória. Se tu fizeres uma réplica... Eu ia ao perder, já sei como é que eu sou, eu ia ao perder, eu ia ao perder, as chaves de casa e do carro, estou sempre a perder. E é uma coisa que é proibida por lei neste cenário, que é tu não podes fazer cópias do teu disco. É como dos DVDs, quer dizer, vais à feira do relógio e está lá só consciências a vender. Mas há um caso desses que é, imagina, tu fazes agora saís daqui e fazias uma cópia da tua consciência, metias noutro corpo. O que é que acontecia? Essa pessoa era igual a ti até este momento. Pois, aquilo que já falámos da outra vez. Não, e depois passaria a ser outra pessoa, mas com uma série de coisas parecidas contigo, não é? Sim. Isso levanta questões brutais. O que é que vai... Se algum dia nós conseguimos fazer isso... conseguiremos. É assim, eu acho que estamos muito mais perto de... ser capaz de regenerar o corpo, ou seja, criar novos órgãos, mudar ossos, tudo isso, do que de conseguir... agarrar na consciência porque sabemos, e colocá-la num disco, ou seja, só te vou dizer porquê, porque nós estamos muito mais avançados em termos de estudo da regeneração genética e de celular do que de compreender a consciência. A neurociência é algo muito recente e sabe-se muito pouco sobre o funcionamento da consciência ainda. Sim, eu acho que sim, mas eu acho que é mais exponencial o progresso nessa área, na área do mapeares o cérebro num computador, obedece mais a leis que já existem, a lei de Moore, que é a capacidade de processamento dobrar a cada 2 anos, por exemplo, e é mais fácil prever o futuro com base nessas leis, apesar de poderem se alterar. O resto é muitas variáveis, porque, por exemplo, tu consegues aumentar a esperança de vida de um humano em 50%. É possível. O que fazes é que tens que o fazer passar fome, tens que lhe dar apenas as quantidades de calorias necessárias para ele sobreviver, portanto estás tipo zombie, e as células, em vez de se reproduzirem 20 vezes, entram em modo survival mode e reproduzem-se mais vezes e produzem uma proteína que faz com que elas se regenerem, não que se reproduzam mais vezes, e portanto tu consegues fazer isso. Tu, em qualquer mamífero, consegues aumentar a esperança de vida brutalmente. O que acontece? Acontece isso, que andas meio zombie, e cancro. O cancro é a grande barreira para a longevidade. Tu tens vários... É tipo como teres um telemóvel que ao fim da 100ª atualização do sistema operativo e que já não funciona muito bem. Já está com breaks. E é a mesma coisa com as nossas células, que é depois de 70 anos, ou às vezes menos, mas a reproduzirem-se aquilo já não... E portanto eu acho que aí poderemos encontrar mais barreiras do que para uma imortalidade mesmo. Acho que vais conseguir aumentar a esperança de vida drasticamente. Sim, mas como é que tu retiras a informação de 30, no teu caso 30 e tal anos de vida, de memórias de... É tudo químico e elétrico. Está bem, mas primeiro tens que saber descodificar isso, tal como conseguiste descodificar o genoma em 4 letras, não é? GTAC. Agora tens de conseguir descodificar onde é que está guardado. Podes se calhar não ter que descodificar, podes só conseguir copiar, mapear os sinais, mapear tudo. Talvez, sim, é possível. Substituir. Porque ao fim e ao cabo devem ser 0 e 1, não é? Sim, com nanos robôs podes se calhar conseguir replicar, saber. Agora, o que eu acho é que eu não tinha aquela coisa de viver para sempre. Não acho que a vida. Não penso muito nisso. No entanto, o que eu acho é que nós estamos a viver num limiar. Ou seja, provavelmente, imagina, eu tenho 40, se viver até aos 70 são 30 anos, em que eu acho que vou ficar aquém de ver isso. Sim, acho que falámos sobre isso. Vamos falhar por 6 meses. Sim. Vamos falhar por 6 meses. Olha, daqui a 6 meses tenho aqui um corpo novo e aqui um disco. Sorugo, então estava ali o seu corpo novo e você vai falecer agora. Estava um gajo ali, um tipo super atlético com 20 e tal anos. Com um pênis enorme. Ia poder voltar a mergulhar de pranchas de 10 metros e correr que nem um doido. Mas vamos falhar. Isso é uma pena do caráter. É assim, só porque eu gostava de ver isso. Sim, até podiam matar, depois davam mais 10 anos. Só me davam mais 10 anos, mas eu gostava de ver isso. Porque, e há aqui uma coisa interessante que é, estavas a falar há bocado da palavra exponencial, que é, vou dar um exemplo. Durante milhares de anos, a máxima velocidade que um homem podia aspirar era em cima de um cavalo. Sim. E depois, num período de 100 anos, portanto, desde que se inventou um bocadinho antes o comboio, mas vamos para o carro. Portanto, num período de comboio 150 anos, 150 anos, e depois com o modelo Ford, ali no início do século, a velocidade cresceu e a capacidade de mobilidade. E entre o primeiro Ford e o vai-vem espacial, que faz quase 30 mil km por hora, passaram um pouco mais, passaram um século. Sim.
Percebes? Isto é um dos exemplos do cavalo que durou milhares de anos. Isso aplica-se a uma série de coisas. E a informação é isso. Portanto, ontem estava a ouvir uma cientista falar disso, que tiveste a era industrial, a era da informação, e que a próxima poderá ser a era do conhecimento. Sim. Não é? E o crescimento exponencial... Era aquela que falou que estava a dar onde isso? Vi numa TED Talk. Ok. Pensei que era um que estava a dar, que era sobre até se o Google seria consciente. Como é que saberíamos se o Google é consciente? Ela disse, o Google pode ser consciente já. Nós não sabemos. Ele pode não ter forma de dizer ou não querer dizer. E pronto, estava giro. Eu vi só por alto, vi só as headlines da cena. Mas... Não vai, porque há aquela questão que nós também já falámos aqui, que é, tu hoje em dia consegues produzir num ano conhecimento, não é informação, não é quantidade de informação, tipo as batatas fritas do McDonald's curam Covid. É conhecimento importante para o desenvolvimento. Consegues fazer num ano o que demoraria 50 anos. Sim. E daqui a um ano vais fazê-lo em 3 meses. Não é? E o que vai acontecer é que vai haver, já existem, mas vai haver computadores que as descobertas vão ser de tal forma exponenciais que nós não vamos conseguir entendê-las. Não. A menos que tu te tornes o computador. Sim, ou seja, a menos que em algum momento a tua consciência seja equipada, fazes um upgrade e dizes, então agora já percebo. A singularidade. Isso é a singularidade, é nós estarmos ligados à máquina e temos o conhecimento instantâneo. É tipo, tu não precisas de ir ao Google. Sim. Tu pensas uma coisa, sabes aquilo, e a partir do momento que tu tens uma inteligência artificial que se consegue melhorar ela mesma, com a capacidade de processamento que as máquinas têm, tu num dia vais ter os avanços, se calhar, de 10 mil anos. Sim. Por exemplo, imagina que agora tu tinhas um problema e eu precisava de fazer-te uma traqueotomia. Não sei que é um buraco na garganta, mas não sei fazê-lo. Sim. Eu num segundo... eu faço-te aí fácil. Eu faço-te um fácil. Pode não ficar bem feito, mas faço. Trouxeste o canivete como comes as maçãs. Olha aqui o jack do microfone, já faço aí bem. Mas estás a ver, ou seja, acontecia-te isso e eu num segundo fazia o download dessa informação. E podes pilotar um helicóptero, tipo Matrix, né? Que já faziam a cena... Sim. Eu gostava de ver isso. As estimativas apontam para 2045. E isso até... Faltam 30, mas depois vais ter um problema anos. Que é... Tal como as primeiras pessoas a ter um telemóvel ou um smartphone são as pessoas ricas, tal como as pessoas a ter os melhores cuidados médicos são pessoas ricas, o fosso entre ricos e pobres vai se acentuar. E, por exemplo, nesta série eles falam disso, que é os ricos vivem para sempre e aí muitos pobres não conseguem. Sim, eu acho que isso vai ser inevitável. Vai o que vai acontecer. Mas que vai haver um maior fosso entre ricos e pobres? Eu acho que quando a recompensa for tão alta como a imortalidade, ninguém vai ficar passivo. Não, exatamente. Vai haver uma revolução. E os ricos não vão poder andar na rua. E eu próprio começo a ponderar a minha vida. Se eu preciso de 1 milhão de euros para ficar imortal, espera lá. Não deixa se calhar não vou pagar a segurança social este mês. Sim, não vou pagar a segurança social. Vou assaltar velhas. Vou começar a fazer um esquema para assaltar um banco, uma casa, roubar uma cena qualquer. E acho que vai haver uma revolução, a não ser que deixe futebol às pessoas. Né? Futebol e queres novelas. ser imortal ou ires à Assembleia Geral do Sporting? A Assembleia Geral. Isto é tudo. Mas cá nosso. Está, seleção da espécie. Então vais à Assembleia Geral, já foste. Sim. Mas a seleção da espécie também é quando as oportunidades são iguais, né? Sim. Senão já estás a viciar a seleção natural. Mas inevitavelmente, curiosamente essa série fala também disso, porque antes da série começar, fala-se de uma revolução. Exatamente por esses motivos das pessoas pobres que não queriam que só algumas tivessem o monopólio da imortalidade, não é? E isso vai mudar tudo, tipo casamentos, filhos. E eu acho que vai ser escondido. Eu acho que quando isso for inventado, não vai ser logo. Depende de quem criar aquilo, percebes? Se for um gajo, se for um Elon Tusk, sim. Ou se for um gajo da Musk disse Tusk. E não sei, isto mais não sabe onde é que pode parecer tudo benéfico. Se calhar ele já é imortal. Se calhar já é. Eu acho que vai ser uma coisa, até porque como é que tu anuncias isso? Descobrimos a cura para a morte, temos o antídoto aqui, ou o elixir, conseguimos captar uma consciência. E como é que tu anuncias isso? Provavelmente aquilo vai, espera lá, vamos guardar isto aqui, vender só a 1%, não, 0,1%. Vão vender a 1%, claramente. Não, se calhar nós fazemos parte de 1%, não sei. Não fazes parte de 1%. Não, 1% não, mas fazemos parte dos 10%.
Talvez, não sei. Né? Na China está tudo na merda. Eu sou bué da pobre. Está bem, mas na China se calhar estão 1 bilhão de pessoas pior sim, que mas nós. tu viras um gajo... Sim, é verdade, mas vês um... Isso claramente. Na Índia não, também. Em perspectiva sim, mas não sei se será 10%. Sim. Mas, sim, os bilionários serão os primeiros a comprar isso, não é? Sim. E portanto vão perpetuar, ou seja, se já são bilionários aos 70, imagina aos 140, porque vão continuar a ter os privilégios de acesso a fazer dinheiro, porque para fazer dinheiro precisas de dinheiro. Há casos que não, mas normalmente se tiveres 1 milhão... Não, se tiveres dinheiro é bué da fácil. Sim. Se eu tivesse neste momento, imagina, 10 milhões de euros, eu fazia 20 milhões de euros. Bastava comprar casas em Lisboa e remodelá-las e faço 100, 200 mil euros em cada uma, fácil. Está de um monte de gente a fazer dinheiro, agora precisas ter dinheiro para fazer. Claro. Portanto, é fácil. Igual com trocos. Com 10 euros, como é que eu torno 10 euros num milhão? Essa merda que é difícil. Isso é que são os verdadeiros génios dos negócios. Havia era entrevistas de emprego, uma pergunta gira que faziam, que era... Se eu lhe desse 1.000 euros agora, tipo para empreendedorismo e coisas assim, ou para vendas, se eu lhe desse 1.000 euros agora e você tivesse que duplicar o dinheiro em 24 horas, o que é que você fazia? Isso era numa entrevista de emprego e acho que a melhor resposta foi um gajo que dizia assim: não estava aqui à procura de emprego. Duplicado, e gajo, sim. E houve um gajo que teve uma resposta muito boa que foi: entregava aquelas associações, ONGs, ou aquelas campanhas em que tu doas dinheiro e eles duplicam o valor. Então eu dava 1.000 euros a uma instituição, a marca punha mais 1.000, eu na prática dupliquei o dinheiro, mas ofereci a alguém. Boa. Também era uma boa cena. Olha, mas voltando à questão do futuro, que era um tema que eu tinha também trazido para aqui hoje, que é a questão de o que é que vai substituir os smartphones. Porque dizem que é uma questão de tempo, de 5 anos. É as lentes. Achas que são as lentes? É as lentes com realidade aumentada. Acho que sim. Vais ter o smartphone, o visor nos teus olhos. E vais ter tipo uma pulseira, se calhar? Sim, podes ter uma pulseira ou não. Tens com o hardware, não? Não, acho que o hardware vai ser... Vai ser nas lentes? Nas lentes ou um chip no pescoço. Uma cena assim, um implante que vais apanhar, onde vais apanhar o Wi-Fi. Depois andas com o pescoço assim, a pôr o pescoço para cima para apanhar a rede. Acho que e as lentes são o quê? São lentes exteriores ou é uma lente que tu pões no teu próprio olho? Não, uma lente de contacto, sim. Uma lente de contacto. Sim. Esse acho que é o final, a substituição final. E tu operas, género, eu ontem estive a ver umas coisas, por exemplo, que ainda era com os óculos, não é? Mas que tu podes simular um desktop, ou seja, simulas uma secretária e estás a escrever, não é? Estás a escrever no ar ou na mesa, não é? E, portanto, e pegas nas coisas, imagina, queres ver um carro, num stand, não é? Tu podes girar o carro em 3D, abres a porta. É a realidade aumentada, Tens fusão do mundo real com o mundo da realidade virtual e acho que isso vai ser não sei se é o próximo, acho que ainda vai haver algum espaço intermédio, mas acho que aí será quando os smartphones se tornarão obsoletos. Sim, eu acho que sim. Provavelmente vais ter algum hardware como uma pulseira, um smartwatch. Mas por exemplo, como é que tu, imagina, tu num smartphone podes ver um filme com qualidade. Como é que tu fazes isso na realidade aumentada? Se tens fundo... Não tens um fundo, aí só estás a ver o filme. Vês um filme de olhos fechados na cama. Isso é certinho. Podes fechar os olhos porque a lente está dentro. Está dentro. Não, e mesmo de olhos abertos, aquilo mete-te um fundo preto, uma tela e tu estás só a ver o filme, estás ali com os olhos brancos. Bem, se já há gajos atropelados com smartphones agora, imagina com essa merda. Sim. Também depois há de ter sensores de avisam. Avisos, não é? Tipo, vem aí um cão, vem um violador. Cuidado. Mas e há outra questão. Eu acho que esse será que era que alguém dizia isso, que vai um bocadinho contra aquilo que estás a dizer, mas que era um tipo que era um neurocientista que estava a dizer que um dos problemas destes interfaces como os telefones e os computadores é que te viram para ti mesmo, não é? Tu estás a olhar para baixo, a própria postura corporal é uma postura curvada em função de uma coisa. Sim. E que esse tipo de tecnologia, por exemplo as lentes e tu poderes operar em realidade aumentada, te expande. É diferente, não te faz estar focado para dentro, mas podes estar a ver um vídeo, mas continua, se quiseres, a ver o que se está a passar na rua, não é? Sim. E que isso aí seria uma mudança positiva. Não sei. E vais agir mais, porque vais abrir os braços, vais jogar, vais... Mas isso vai se calhar mais em casa, estás a ver? Se calhar mais em casa. Não, estava a falar de coisas tipo viagens, ou seja, tu podes de repente simular um jantar com um amigo teu que está na China. Sim, e de repente tens 3 pessoas à mesa. É uma Skype call, mas que gera-se um ambiente virtual do restaurante e estão lá. Pronto. Sim, exatamente. Só não tocam uns nos outros. E nem... Pronto, mas interagem. Não é melhor do que estás a falar por mensagem. Tu achas que até isso se tornar
tão disseminado como são os smartphones hoje, vai demorar quanto tempo? 10 anos? 20. 20? 15, 20. Acho que sim. Porque a questão não é a tecnologia. A tecnologia já está parcialmente desenvolvida. A Samsung já tem patentes, a Google também. Há quem diga que os Google Glasses foram lançados não para serem massificados, mas para testar o mercado e para habituar as pessoas ao que vinha aí. Porque acho que eles já tinham também patentes das lentes registadas antes dos Google Glasses. E eles compraram uma empresa chamada Oculus, qualquer coisa, uma empresa especial nisso, compraram por 2 bis. E... Não, por acaso foi o Facebook que comprou, acho eu. Vai depender do mercado. Isso é isso. Porque se houvesse, imagina, se eles soubessem que neste momento havia 1 bilhão de pessoas dispostas a comprar isso, e não achas que há? Isso daqui a 5 anos estava no mercado. Porque havia muito mais dinheiro para a investigação. E para a investigação e valia a pena. Não, mas olha, o primeiro, não sei, acho que é mais caro. O primeiro iPhone apareceu em 2005, acho eu. Para aí, não sei. Agora se o 10. O 10 quer dizer que é 10, fez 10 anos, não sei. Mas pronto, terá sido por aí. Portanto, nós estamos a falar num espaço de 10 anos. Sim. O salto brutal que houve nos smartphones. O primeiro smartphone, que já foi uma evolução, mas não tem comparação com qualquer smartphone, de qualidade, de tudo, não é? Mas mesmo assim, o salto não é assim tão grande. Isto não é o pináculo da tecnologia. Não, estou a dizer isso. Estou a dizer dentro desta tecnologia, em particular, o salto dentro desta tecnologia foi grande. Hoje em dia, imagino, tipo, aplicações. Há 10 anos ninguém sabia o que era uma aplicação, a maioria das pessoas. E hoje em dia há milhões de aplicações que te fazem tudo, não é? Sim, mas eu acho que sim. 15, 20 anos. Não sei, vai ser estranho. Nós já falámos um bocadinho sobre isso. E coisas como a Alexa e a Siri, achas que se vão propagar mais? Ou seja, por exemplo, nessa questão das lentes, vais ter muitas vezes comandos de voz? Achas que vais ter comandos de voz? Dizer... Aí é que eu acho que lá está, vais ter em casa. O comando de voz vais usar em casa, não vais usar na rua. As pessoas não querem saber. O que é que estás a... Tu não queres que as pessoas saibam o que é que estás a fazer. Acho que é um bocado por aí. Já não sei quem é que dizia no Google Glasses, que era alguém chegava ao pé de alguém com o Google Glasses e dizia assim, Google, pesquisa porno gay. E basava, estás a ver? Aquilo começava a mostrar porno gay no pode visor. ter o teu reconhecimento da tua voz, não é? Sim. Mas... eu não sei, eu às vezes tenho... O pessoal quer comandos de voz e não sei o quê. Por exemplo, estás a ver isto? O rato e o teclado. É uma cena que tem... quê? 30 anos? 30 ou 40 anos. Sim, não é? Sabes, há uma história... E é a melhor cena para tu interagires com o computador. Pois é. Já se tentaram os touchscreens, os trackpads, a bolinha e não sei o quê. O rato continua a ser a melhor cena para interagir. E o teclado é a mesma coisa. Tu tens aqueles teclados que não são teclas, são meio digitais. Não dá tanto jeito. Portanto, não sei se a interface vai mudar. Eu acho que no limite a interface vai ser por o pensamento. Tu vais mapear, já existe. Mas isso... Não, tu já consegues comprar uma cena, tu metes e aquilo já te reconhece, por exemplo, 8 movimentos. Tu pensas esquerda, tens que treinar e calibrar. Mas já faz isso também com membros biónicos também, não é? Sim, sim. Esquerda, direita e aquilo consegue mapear. Portanto, eu acho que poderá ser por aí. Pelo menos para os comandos básicos. Ou com um pescar de olho, ou imagina, com os músculos da mão. Estás a ver? Tu fazes um movimento com a mão assim, tipo clicar, clicas com o dedo na palma da mão. Mas sabes que há uma história engraçada do rato que eu vi, se não estou enganado, numa biografia do Steve Jobs, quando lhe foram mostrar pela primeira vez o rato, aquilo passou-se da cabeça, porque ele percebia, não é? Sim. Ou seja, para a maioria das pessoas nem fazem a mínima ideia, mas antigamente não havia ratos, tinhas que escrever todos os comandos, não é? No computador, e um gajo como ele, obviamente, percebeu logo o potencial daquilo no mercado dos computadores, e é realmente uma coisa brilhante, que para nós hoje em dia é dado, ninguém um rato parece uma coisa quase obsoleta, não é? Parece quase um telefone de disco, e no entanto foi um breakthrough incrível. Sim, porque também não havia interface de janela, houve depois, não é? Era só DOS, não precisavas do rato ali. Claro. Depois não sei se os primeiros interfaces de janelas, que não foram o Mac, apesar dos gajos gostarem de dizer que sim, mas também não foi o Windows, foi da Xerox, acho eu. E não sei se era com setas, havia uma espécie de rato e que tu movias com as setas, é possível, não sei. Ou se já havia o rato desde aí. Não sei. Não sei se foi a interface que motivou o software ou se foi o software que criou a necessidade da interface. Mas olha, não sei, eu sou tão fascinado com isso que era o que eu te estava a dizer. Fico mais angustiado de não presenciar isso do que da questão da morte. Sim. Estás a perceber? Ou seja, sim. Era aquilo que eu estava a dizer, dê-me 5 anos mais só para ver isso. Depois, eu é mais extraterrestres. Curtias ver extraterrestres? Curtia ou eles virem cá, ou nós descobrimos um planeta habitado por seres inteligentes relativamente parecidos connosco, e deve ser uma descoberta, deve ser uma cena. Aquela teoria de que para uma civilização conseguir chegar cá tinha que ser tão evoluída
que nós íamos parecer formigas para eles, ou seja, seríamos profundamente desinteressantes. Sim, mas se nós nos metermos numa nave e chegarmos a um planeta que só tem coelhos, sim. Estás a ver? Nós vamos lá. Porque é uma cena diferente. Nós vamos lá. Sim, se esses gajos nunca encontraram nenhum planeta habitável com vida mas se calhar já encontraram. Pois, já podem ter encontrado. É normal para eles. Olha outros ali, olha outros mongoleiros. Lá estão os coelhos. Já, estão lá ali os macacos. E, portanto, não sei. Depende. Mas gostava de ver isso. Olha, na tal série é uma coisa engraçada porque já é uma civilização multiplanetária. Então o que tu podes fazer é transferir a tua consciência, tens o teu clone noutro planeta, teleportas-te, né? E teleportas a tua consciência. Sim. Acho que sim. Isso era do caralho, já viste? Pois era. Tu poderes ir ver coelhos de outro planeta. Eu tenho medo de andar de avião. Andar de teleporte, não sei se eu ia querer andar, estás a ver? Mas eu tinha o meu backup também. Se me acontecesse uma merda, ressuscitava-me do outro lado, não é? Sendo assim é na boa. Olha, tínhamos aqui um tema, mas acho que vamos deixar para a próxima porque é um tema longo. Porradas. Né? Nossas histórias de porrada. Vamos falar de porradas para a próxima. Fica aqui já o trailer. Sim. Se gosta de porradas. Vamos contar histórias em que andámos à porrada. Não com o outro, ainda. Mas com pessoas normalmente chungas. Normalmente chungas. E eu com uma gaja, uma vez. A sério. Isto é um excelente... É um teaser. Já que falei disso, está no primeiro livro, já deves saber. Não sei, mas não contes. Vamos então falar de outra coisa, que são a moda dos alimentos. Porque sabes que os alimentos... Há modas, não é? Tipo, claro. Há 15 anos ninguém falava de rúcula, não é? Ninguém comia vieiras. Ninguém era alérgico ao glúten. Exatamente, a questão do glúten. E é interessante porque, ainda que haja uma vontade das pessoas se alimentarem melhor e de uma forma mais diversificada, há um lobby gigante da indústria alimentar para te colocar produtos para tu começares a consumir. Um desses casos é o abacate. Cabrão do abacate. Que é caro. É super caro. Yeah. Não é? E de repente toda a gente... É um super alimento. É um super alimento. Não é? E que depois estás a criar uma pegada ecológica gigante porque muitos deles vêm do Chile. E vêm do... não sei se é do Chile, mas vem da América... Acho que é do Peru. Vem da América do Sul e vem... Não é? Em aviões. E se calhar está ali... Está a ser tudo desflorestado para plantar abacates. Se não é o abacate é outro, que eu já ouvi dizer. Tinhas que... Para fazer plantações de... Ainda por cima o abacate tem aquela coisa que é... Exatamente. Havia... Não, aliás, os traficantes mexicanos estavam a lavar o dinheiro através de plantações de abacate. Então olha. Mas o abacate ainda por cima... Se calhar começam a ver, olha, o abacate dá mais dinheiro que a coca. E deixam de ser traficantes. É provável. Mas é essa coisa que de repente... Aliás, há um fruto e um legume que de repente ascenderam socialmente de uma forma impensável. Que é o abacate e o pepino. O pepino por causa do gin. Sim. De repente o pepino... Não é? Que era aquele... Mas o pepino já era muito usado para beleza. Não, está bem, mas... E para saladas. Mas as saladas era aquela salada de verão e não sei o quê. Agora, o pepino de repente dá por si em ambientes altamente sofisticados. Não é mais a courgette. Eu acho que a courgette é que passou a ter mais destaque. Não, mas eu não estou a falar em termos de comer. Tipo, o pepino agora está em clubes privados, discotecas sofisticadas, casas de pessoas que servem, sabes, gin com pimenta e não sei o quê. E de repente ascendeu socialmente. Frequenta outros lugares. Antigamente era do mini preço. Para o pipi. É isso. Era-me isso. É isso. Bem, se calhar também continua a ir para o pipi de gente que bebe gin com pepino. Se bem que com o aparecimento dos dildos e pronto, com isso os vegetais devem passar a ser menos utilizados para a prática da masturbação. Digo eu, não sei. Mas, por exemplo, a banana, não é? A banana ou até a maçã. Pá, custam o quê? Não sei quanto é que custam, mas custam pouco, não é? 2€ o quilo. Sim, e devem se sentir discriminados em relação ao abacate. É plebe, é o fruta da plebe, não é? É tipo, pronto, é o que eu como mais, é maçã, laranja, como plebe que sou. Eu como bananas também. Bananas menos, às vezes um ananazinho, um abacaxi. Houve uma altura que andava a comprar abacates, depois comecei a ver, começou a olhar bem para o preço do quilo e disse, se calhar é. Nem gosto muito de abacate, não é a minha cena. É, por exemplo, espargos. É bué da caro. Pois é. É bué da caro. Porquê? Eu não sei porquê. Onde é que cresce aquilo? Onde é que... Mas há uma maneira boa de comeres abacate, que eu digo, que é esmigalhas o abacate todo, fica tipo uma papinha. Metes com queijo, é fresco, não? Não, eu meto um bocadinho de mel e granola e só pequeno almoço. Ou então fazes um guacamole, que é excelente. Que é com cebola, tomate... Pois, sim, não é que eu não gosto, mas... Estou a ficar com fominha agora. Isto é hora do almoço. Mas pronto, tivemos isso, é com umas
que é que temos mais aí? As lentilhas também estão na moda. Lentilhas, agora. É verdade. Eu fiz no outro dia, ficou bom. Fiz uma salada de lentilhas, ficou bastante gostosa. Ovos de galinha que estão ao ar livre, que estão free range. Isso não. Isso é os outros. É o que é. Isso, não devias fazer isso. Até porque é uma coisa fácil de comprar, não tens que te esforçar muito. E hoje em dia, na maioria dos supermercados, já vês lá galinhas. Se calhar compro, não reparo. Não reparo. E os ovos são melhores. Mais. O que é que temos mais? As sementes de chia, as bagas de goji, linhaça. Sim. Não é? Somos... Pronto. É assim, olha. É as modas. Mais. Pronto, é rúcula, o vinagre balsâmico. Isso já está mais... Já é um bocado... Eu gosto muito, eu não gostava de rúcula e neste momento gosto bastante. Faço muita saladinha de rúcula em casa. Tentar ser saudável. Saladinha de rúcula com salmão, que é para ver se como peixe. Desculpa, não aos laticínios, tipo os leites de amêndoa, de aveia. Pois não, mas leite é leite. Eu houve uma fase em que não bebia leite. Gostas de leitinho, meu lindo? Gosto de leitinho. Houve uma altura em que eu não bebia leite. Experimentei para ver. E ver se diminuía tipo... Só que leite de soja não dá, é nojento, minha gente, não pode ser. Há um ou outro. Não, e por exemplo a soja, muita da soja foi desmatado milhares de hectares para se plantar soja e a faz soja câncaro. E há quem diga que faz câncaro. Mas o da aveia não é mau. Eu às vezes bebo leite de aveia com ovomaltine. Pois, aí se calhar safa. Mas não, continuo a beber leite, mas bebo pouco. Eu antes bebia 1 litro, 2 litros de leite por dia. Bebia bué. Por isso é que eu também tenho os ossos muito fortes. Ou não, porque se calhar não tem nada a ver. Mas hoje em dia, pá, nem 1000 litros. Nós já acabou janeiro, estamos em fevereiro. E eu estava a pensar todas as pessoas que fazem resoluções em janeiro. E eu esta vez fiz ao contrário. Que é... Em vez de ser tipo, tal como há manuais de autoajuda, eu é de anti-ajuda. Então decidi, o primeiro mês é o pior de todos. Para desgraçar. Porque depois já pode ser, porque depois é melhor. Então tenho comido pior, dormido pior, uma série de coisas. Então disse, como o primeiro mês vai ser o pior, depois o resto do ano vou alcançar uma série de objetivos em comparação com o primeiro mês. Porquê é que as pessoas não fazem mais isto? Já pensaste? E nesta primeira semana de fevereiro? Mas já começaste nesta primeira semana de fevereiro? Ainda não. Nem fez. Eu vou começar no fim, eu tinha dito, de acabar a minha tour de stand-up, já agora o último espetáculo da Maia, 16 de fevereiro, se calhar quando ouvirem isto já está escutado, porque já falta muito pouco para escutar. Decidi que vou deixar de fumar. Vou voltar a fazer desporto como fazia durante muitos anos e vou passar a dormir melhor. Já ando a dormir melhor, a acordar sempre mais cedinho e a dormir mais cedinho. E pronto. Largar a heroína também. Acho que vou largar a heroína e pronto. Olha, os nossos ouvintes que voltaram em força, estes 2 últimos programas, sim. Tivemos uma... Não se esqueceram de nós. Não se esqueceram de nós, e ainda bem. Para breve, fotografias nossas em tronco nu. Sim. Quando estivermos já mais em forma. Sim. E 2 questões. Uma de um ouvinte que mais uma vez falou da questão de isto é tão grande. Eu também não sei o que ele estava a referir. Sim, eu também recebi isso, mas também recebi o oposto. Sim, que é... Eu tenho uma sugestão, que é as pessoas que acham que é muito grande, ouçam durante a semana bocadinhos de 5 minutos. Sim. Sim, houve uma pessoa que também disse isso e eu disse, este formato será sempre longo, porque é o formato que faz sentido para os temas que nós queremos falar, para a dinâmica que nós temos. Nunca vai ser um podcast de 5 minutos. Mesmo nós tentando manter isto 1 hora e pouco, fica sempre a sensação que ficaram coisas por dizer e às vezes temos que acelerar temas. E para mim, os podcasts, eu não ouço muitos, mas os que eu ouço têm 3 horas. E eu vou ouvir, não ouço todos os episódios, porque aquilo tem convidado, então depende se o convidado me interessa também ou não. E eu vou ouvindo. Claro. Ouço, estou a fazer a comida, a lavar a louça, ouço meia horinha. Pronto. E é esse formato que nós queremos manter. Agradecemos a sugestão, mas pronto, vão ouvir outros. Eu disse que já havia muitos podcasts fast food e, é verdade. E não no sentido pejorativo, por exemplo, que eu dei esse exemplo do Bruno Nogueira, são 5 minutos, o Bruno Nogueira e João Quadros são 5 minutos e é excelente. É fast food, mas é excelente, é de qualidade. Pronto. Talvez um dia possamos criar outro formato. Eu a partir de vou começar a fazer um sozinho, tipo... à segunda-feira de manhã, como já fazia o Bill Burr, o Salvador Martinha, o Dário, uma cena tipo brainstorming sem nenhum tema em concreto, mas também será um formato de meia hora. Mas pronto, depois... Está, mais uma promessa. Sim, quero ver se faço, não sei ainda. E que mais? Havia uma leitora que pedia para nós continuarmos a dar sugestões de cultura. Sim. Cá estamos, podem ver o espetáculo do Guilherme Duarte. Podem ver essa série no Netflix, não é? Esta série, Altered Carbon, no Netflix.
Quem quiser, já acabou o País Irmão, a série que eu escrevi, mas podem fazer binge porque está na RTP Play, portanto podem ver os 18 episódios agora que vem uma vaga de Frio Polar. Não é bem de seguida, porque tenho que mamar com a publicidade com força, mas pronto. É só no início. É só no início de cada episódio. Sim. Porra, também estás a ver conteúdo grátis. Quando é para cenas grandes, eu não tenho nada contra. Quando queres ver uma cena de 20 minutos ou meia hora, tu apanhas, mesmo que seja 1 minuto de publicidade, não me choca. O problema é quando o vídeo tem 30 segundos e apanhas com 1 minuto de publicidade. Sim. Isso eu não vejo, fecho logo. Okay. Mas... E que mais, o que é que nós podemos mais aconselhar? Assim de repente, olha... É isso. Não sei. Vejam cenas e leiam coisas. Já de ver os espetáculos... Há de haver. Para a próxima trazemos Vão à agenda da FNAC, querem as coisas com... Não, mas vamos trazer mais coisas. Olha, vejam um filme, já agora eu sugeri na crónica de ontem do SAP 24, que é o The Man from the Earth. Exatamente. Que é um dos meus filmes favoritos, já tem uns anos. Saiu agora a sequela, dizem que é uma merda, mas o primeiro é genial. Saquem. Há um filme que eu ainda não vi, mas que deve ser extraordinário, do Paul Thomas Anderson, que será o último filme em que o Daniel Day-Lewis vai entrar, chamado The Phantom Thread. O Paul Thomas Anderson é normalmente um tipo que faz filmes incríveis, fez o Magnolia, o There Will Be Blood, entre outros. Portanto, vão ao cinema ver isso, se quiserem. E agasalhem-se que vai estar um frio do caraças. Outro filme também é os 50 Sombras. Não, esse se calhar é merda. Sim. Não sei. Que é sempre para ver pornografia, vejam de graça na internet. Sim, vejam. Tantas boas artistas em casa a precisar de visibilidade e vocês vão gastar dinheiro. Um dia devíamos falar aqui de pornografia. Nunca falámos de pornografia, pois não? Nunca. Devíamos falar de pornografia. Já que estamos a ver, não é? Já que estamos a ver pornografia enquanto fazemos o podcast. Muito bem, olha, mais uma ficha, mais uma voltinha. Criança não paga, mas também não anda. É isso. Subscrevam. Já agora, deixem ou nos comentários ou enviem por e-mail para o sembarbasnalingue@gmail.com se vos dava jeito de ter o podcast no Spotify também. O Spotify acho que abriu as cenas para os podcasts em Portugal, e se vos der jeito, nós se calhar colocamos lá também, para além do iTunes. Se não vos der jeito, não pomos. Exatamente, é como quiserem. Se quiserem mandar cheques com dinheiro para nós, ou mesmo dinheiro em efetivo, dentro de envelopes, estão à vontade. Sim, e miminhos também. Também recebemos miminhos. Sim, por exemplo, se vocês mandarem alguma coisa para Rádio Zero, do Instituto Superior Técnico, provavelmente um cabaz, uma merda assim, experimentem mandar qualquer coisa. Só para ver se fica cá. Postal, daqueles que se compram nos indianos na rua de Lisboa, Sim. com uma velhinha e um cão. Assim. Mandem lá, ver se chega até nós. A gente chegar a ver Guilherme Duarte do Gonçalves, podcast Sem Barbas na Língua, Rádio Zero, Instituto Superior Técnico, vão ver o código postal que não agora não estou para isso. É isso, e mandem. Não sei onde é que isso vai parar, se calhar vai estar ali à secretaria, não sei. Se for drogas, se calhar não chegam até nós. Pois não, eles fumam na toda aí. Fumam na toda, aqueles nerds. Mas era lindo alguém nos mandar um bocadinho de erva, já viste? Para mim, pá, não estou a dar ideias a ninguém. Eu não fumo, mas ficava contente. Ficava contente por essa... Como é que se diz? Por nos terem tão boa consideração, por essa generosidade. Eu até podia pedir roupa interior, mas era possível que alguém mandasse uns boxers de um senhor de 120 kg, portanto... É possível. Sim. Mas era giro, podem mandar na minha. É carnaval, não é? Ninguém leva a mal. Não é? Exatamente. Então é isso, pronto. Vamos fechar a loja. Até para a semana. Pronto, subscrevam, partilhem essas coisas, porque são mais de dizer e... Pronto. Olha, e vão pular o carnaval. Vão quê? Pular o carnaval. Pular o carnaval? Sim, pular o carnaval. Acho que era assim que dizia no Brasil. Não sei. Como é que se diz cá? Brincar ao carnaval? Brincar ao carnaval. Vão lá brincar ao carnaval. Vão trepar ao carnaval. Pá, Deus.